E, na verdade, o que eu vou falar, eu vou dar um exemplo. Quando o João estava falando de inovação em difusão, eu acho que a gente tem que dimensionar o que é difusão conforme o público, o que é inovação conforme o público, né? Se a gente for olhar, não sei se o que a gente fez nesses quase 10 anos pode ser classificado exatamente como uma inovação no sentido geral, mas se a gente for pensar enquanto a população para que ele é voltado, ele tem um caráter um pouco mais inovador. Mas, enfim, o meu papel aqui hoje é mostrar para vocês uma experiência que a gente considera bem-sucedida, uma experiência já de 9 anos, com um projeto de difusão vinculado aqui ao CEPID Neuromate, voltada para uma população muito especial, que são pessoas com uma doença neurológica degenerativa, incurável e progressiva, que afeta principalmente idosos, que é a doença de Parkinson. Então, só para a gente contextualizar, a doença de Parkinson é a segunda doença neurodegenerativa mais prevalente, ela fica atrás apenas da doença de Alzheimer, mas em relação à sobrecarga, né, a taxa de sobrecarga, ela é a primeira. Por quê? Porque os pacientes vivem mais tempo com uma série de limitações, tanto motoras quanto não motoras. Então, do ponto de vista de sobrecarga em saúde, de carga, ela é a primeira. E é uma população que depende, né, a gente vai falar um pouquinho das nossas iniciativas, depende de vários aspectos, desde aspectos a respeito de educação. Então, como toda doença crônica, o manejo de todas as alterações é fundamental para que você consiga manter por mais tempo possível a independência e a qualidade de vida, como também do ponto de vista de desinformação. Então, do ponto de vista de todas as curas milagrosas e as terapias milagrosas que estão aí disponíveis na rede, como também em termos de apoio para mudanças de hábito. Então, para mudanças de hábito, para adesão de mudanças de hábito que possam também trazer efeitos não só de curto, mas de longo prazo, no sentido de serem modificadores da doença, ou seja, sejam capazes de modificar a progressão da doença. Então, dentro desse aspecto, é uma população onde qualquer iniciativa que promova educação, que promova mudança de hábitos, que promova o empoderamento, né? O Paulo Freire tem um termo que eu gosto muito, né? Que é a educação emancipatória, né? Então, a ideia de você educar para que essas pessoas fiquem emancipadas em todos os sentidos, inclusive no sentido social, de pleitearem o seu lugar dentro da sociedade e os direitos. Então, é tudo isso que a gente tentou fazer com esse projeto, então, de difusão. Então, só para organizar aqui um pouquinho a nossa fala, né? Então, fazendo essa ponte entre difusão como uma política emancipatória, então, para esta população, eu vou falar especificamente para esta população, a Rede Amparo como um exemplo, eu não sei se ele é um exemplo bem-sucedido, mas é um exemplo consolidado, a gente já fez muitas coisas, a gente já aprendeu muito com ele. Algumas diretrizes que a gente tentou seguir para conseguir consolidar essa iniciativa, e aí uma mensagem final para vocês. Bom, então, quando a gente fala, né, a difusão científica, acho que já foi bastante falado isso aqui, né, ela é uma dimensão estruturante, ela não é acessória, ela é um dos pilares aqui do conceito de ciência aberta. E por que eu comecei falando isso? Exatamente por essa questão de toda a divulgação científica, quer dizer, nos grandes jornais científicos, ela sempre é muito valorizada e muito premiada, enquanto a difusão para a comunidade sempre parece uma atividade que depende de menos capacidade intelectual. Nesta universidade aqui, você queria xingar um professor, você falava que ele era um professor extensionista. Então, o que era um extensionista? Era aquele
que tinha uma grande parte das suas atividades em atividades de extensão. Então, eu comentei isso, né, assim, tem sido feito todo um esforço para a mudança desse conceito, para a valoração das atividades de extensão, mas então entender que isto faz parte do papel de um pesquisador, do papel de um acadêmico, e não é simplesmente um complemento, mas é uma das atividades estruturantes dessa carreira. E tem alguns marcos nacionais, né? Então, a gente tem visto, tanto na FAPESP, quanto na CAPES, quanto no CNPq, que eles têm cada vez mais discutido, né, o impacto social dos projetos. Isso tem sido considerado nas avaliações. Você começa a ter campos específicos para você deixar bem claro qual é o impacto e como que vai ser a difusão dos resultados dessa pesquisa, desse trabalho. Então, acho que são alguns marcos que mostram. Então, a CAPES hoje tem integrado algumas plataformas de medir impacto. Então, os projetos que são citados em políticas públicas de saúde, por exemplo, eles já recebem uma pontuação específica. Então, tem sido essas grandes fontes aí que acabam dando as diretrizes para a pesquisa no Brasil, têm pensado sobre isso e têm tentado, e foi como eu falei, eu acho que talvez a gente precise avançar em relação às métricas, mas isso é uma tendência. Bom, daí o que é muito difícil a gente explicar, e eu comentei com vocês, né, que eu trabalho em 2 comissões de cultura e extensão, é porque ainda tem também uma confusão entre você aparecer, você dar uma entrevista para o jornal da USP, né, tem uma jornalista aqui falando sobre a sua pesquisa, e de fato você fazer difusão científica, ou seja, ações pontuais são uma divulgação pontual daquele resultado da sua pesquisa, isso não é uma política. Isso não é estruturado, isso não tem um plano, isso não tem regularidade, tá certo? Então, acho que essa é a primeira questão, porque tá aí, quando a gente fala nessas divulgações pontuais, tá aí todo pesquisador fala que faz. Mas eu falei aqui, eu falei ali, eu sou da Faculdade de Medicina, então, como está sempre na mídia, todo mundo acha que faz difusão. E difusão científica não é o mesmo de você fazer divulgações pontuais de um ou outro resultado de estudo, tá certo? Então, acho que esse é um ponto importante para a gente trabalhar. E, nesse sentido, então, como uma atividade estruturante, que tinha uma política, que tinha objetivo, que tinha uma programação, a gente consolidou, então, em 2016, a Rede Amparo, que tinha alguns objetivos chaves, né? Então, tinha um primeiro objetivo, que era a educação emancipatória, ou seja, não era só oferecer educação, mas era promover que, a partir do ponto em que essa pessoa com Parkinson tivesse conhecimento sobre a doença, tivesse conhecimento sobre todos os aspectos dessa doença, ela poderia mudar de papel dentro do seu processo de saúde. Então, ele poderia sair de um papel passivo para um papel ativo, onde ele consegue tomar decisões assertivas, ele consegue escolher entre várias opções, ele consegue fazer as suas próprias escolhas, sabendo tanto dos benefícios como também dos custos de cada uma dessas escolhas. Então, a primeira ideia era essa educação emancipatória. Essa questão da inclusão, então, essa era uma outra preocupação, que ele não fosse um lugar para pessoas de alta escolaridade da região sudeste do Brasil, particularmente aqui do estado de São Paulo. Então, que ele tivesse um alcance nacional para que a gente pudesse ter diferentes vozes. Essa questão do empoderamento, ou seja, de pessoas que entendem que precisam ocupar esses espaços, que precisam ter uma voz ativa para discutir políticas públicas relacionadas à doença, mas que também fosse um lugar para que a gente conseguisse conhecer melhor as pessoas que vivem com Parkinson no Brasil. Então, ele também integra uma série de pesquisas que têm sido feitas, então, pesquisas epidemiológicas, aonde a gente tem o Ministério da Saúde não tem dados sobre as pessoas que vivem com Parkinson no Brasil, as suas demandas, as suas características, então, também era um espaço de pesquisa, um espaço para que essas pessoas pudessem
também fornecer dados para que a gente conhecesse melhor as suas características. Então, ele começa, né, em 2016, aqui a cara do site, então tinha o Participe, tinha essa programação, e aqui são as fotos, o Fernando estava com a gente na primeira palestra da Rede Amparo, 23 de outubro de 2016, a gente considera, então, o nascimento da Rede Amparo, ano que vem a gente completa, então, 10 anos, e está aí algumas características já, que já estavam desde o início, né, então, cortou ali a foto, mas você tá a voz, então, para estas pessoas, as pessoas, então, ali fazendo anotação, naquela mesa está sentada uma pessoa com Parkinson, ou seja, em todas as nossas iniciativas, as pessoas estavam horizontais em relação ao palestrante, quer dizer, a voz delas estavam colocadas de forma horizontal com quem ia falar, e que fosse, agregasse, então vocês estão vendo também não só as pessoas, mas os seus familiares e os seus cuidadores. E daí a gente algumas diretrizes, né? Então, a primeira, que é a mais óbvia, é a translação do conhecimento, né? Então, translação como um processo dinâmico, né? Que vai conectar a produção com essa questão prática e que inclui, então, síntese e disseminação, mas que inclui também troca, que era também ouvir. Então, a gente vai ver aí algumas das nossas ações, aonde a gente também ouve essa demanda. Então, é uma via de mão dupla que está aberta tanto para que a gente ofereça informação, mas que a gente também colete informação. E essa translação do conhecimento, né, ela vem, acho que a gente conhece bem a evidência científica, a síntese, né, numa linguagem, né, na plain language, né, a produção de materiais, os canais de difusão e a adoção de rotinas, ou seja, até que ponto tudo isso reverte de fato em alguma mudança nas rotinas dessa população-alvo, que é a pessoa com Parkinson. Então, não basta simplesmente você dar a informação, mas a ideia era que nós conseguíssemos, de fato, apoiar as mudanças de comportamento que estavam sinalizadas como positivas por aquelas evidências científicas. Então, aqui, né, um exemplo de translação de conhecimento, uma das nossas campanhas é a Ciência Responde, e a Ciência Responde por quê? Porque quem perguntavam eram as pessoas com Parkinson. Então, a gente abriu a possibilidade dessas pessoas enviarem as perguntas, e as perguntas, eu me lembro de uma pergunta que alguém viu em algum lugar que uma erva chinesa era boa para Parkinson. E eu fui procurar o que tinha sobre isso, e, para minha surpresa, achei até um artigo falando do raio da erva, porque as perguntas vinham e daí eu ia lá no PubMed procurando artigos que pudessem, de alguma forma, sustentar aquela resposta. Essa campanha nova, nossa, tinha 100 perguntas, a gente selecionou 100 artigos, para cada pergunta foi respondida com um artigo científico, todos indexados no PubMed, e a gente fazia essa tradução, então, né, transformando a evidência em uma linguagem simples, tentando, então, trazer essa informação em cima da curiosidade dessa pessoa, ou seja, não era a gente que selecionava o que aquela pessoa queria saber, eram as pessoas que demandavam isto. Tudo isto foi usado tanto em mídia social como, na verdade, a gente tinha um material escrito, mas cada uma dessas respostas tem um vídeo curto, de menos de 5 minutos, eu explicando o artigo, o que o pesquisador já sabia, o que ele queria saber, como que ele fez para conseguir essa resposta, o que ele encontrou e o que isso implicava, qual que era a conclusão disto. Então, estão lá no nosso canal do YouTube também. Então, como eu falei, a maioria do nosso material é digital, então, ou em forma de palestras, ou em formas de postagens, ou de vídeos curtos.
Mas a gente tem também material impresso, então a gente também tem 2 publicações onde a gente sintetizou algumas sempre de forma interprofissional, então vários profissionais da saúde escrevendo em forma de dicas mais sintéticas as orientações aí para as pessoas com Parkinson. E a gente teve também aqui, para quem ainda não viu, a foto do meio é o professor Antônio Galves. Então, aqui a gente também fez um grande evento presencial aberto para as pessoas com Parkinson, ou seja, que não eram para profissionais e para pessoas com Parkinson. Uma das diretrizes, a gente vai ver aí em algum lugar, em todas as mesas, juntos com os especialistas, a gente tinha pessoas com Parkinson, colocando, então, quais eram as perspectivas e as impressões dela sobre os assuntos. E a gente teve também, então, a gente teve 2 iniciativas também, com uma parceria com a International Parkinson Movement Disorder Society, que foram feitas aqui nesse prédio mesmo, aonde a gente também promoveu, agora voltado para profissionais, treinamentos para cuidado interprofissional na doença de Parkinson. Seguindo de fake news, né, o conceito de debugging, e como uma estratégia, então, de prevenção de desinformação, né, então, reconhecer aonde estão pontos mais suscetíveis e como que a gente vai atacar isto, né, então, um exemplo disso, a gente fez com o canabiol, eu coloquei aqui um outro exemplo, então, canabiol, porque é uma outra coisa que tem muito, você tem que ter um rastreio de tópicos que estejam mais suscetíveis a fake news, para aí você transformar isso em uma campanha, mas aqui, uma das nossas campanhas, cura para a doença de Parkinson, a gente teve, há 2 anos atrás, um jornalista de uma determinada rede aberta, falando que tinha ido fazer uma cirurgia, que tinha se curado de Parkinson, e isso fez uma onda, e daí imediatamente a gente faz uma campanha que era o que falta para descobrirem a cura, o que a gente pode fazer enquanto a gente espera. Então, esse rastreio ativo de temas que são mais suscetíveis a esse tipo de fake news, para que a gente rapidamente consiga atacar. Aqui também, um outro exemplo disso, a gente fez também uma outra campanha, Minha Pesquisa com Parkinson, que a gente convidava pesquisadores brasileiros para falarem o que estavam pesquisando em relação à doença de Parkinson, o que já tinham encontrado, então também mostrando essa potência da pesquisa no Brasil nessa. Bom, e aqui, né, a questão do engajamento, então a gente falou, né, então aqui convite, lá o número do CAE, que é o Código de Ética do Trabalho, mas convite para as pessoas com Parkinson virem a participar dessas pesquisas, né, algumas, então, se vocês virem, né, pessoa com Parkinson que apoia a pesquisa, então uma educação sobre o quanto é importante as pessoas se disponibilizarem para participar de pesquisa, e isto tem sido também uma campanha bastante regular nossa para que as pessoas façam, né, tenham essa disponibilidade para aderir à pesquisa, né, a pessoa com Parkinson que escolhe uma outra campanha nossa que é nesse sentido, então quando a gente vai escolher o tema de uma campanha, a gente abre para que as pessoas possam votar e possam escolher quais os temas que elas gostariam de ouvir, então são formas aí da gente promover o engajamento. Outra questão que tem sido muito cobrada acho que em todas as áreas, mas particularmente em extensão, é o alinhamento com as OTS. Então, a gente teve uma preocupação desde o início em procurar um alinhamento com as OTS. Então, a mais óbvia é a promoção, a OTS 3, Saúde e Bem-Estar, onde a gente está fazendo promoção do autocuidado. Então, aqui algumas campanhas, essa aqui foi feita durante a pandemia, né, que é o Fique em Casa, mas não fique parado. Foram feitos 50 lives com exercícios, e esse exercício tinha um livreto, e está aí no final de cada semana a gente sorteava para quem ia receber o livreto fisicamente. Foi uma campanha que a gente fez e que durante a pandemia, onde esses pacientes tiveram a interrupção dos atendimentos, foi muito importante.
Depois a gente teve a campanha, então, do ano passado, né, que é o Exercitar para Pré-Habilitar, que é também uma conscientização sobre não esperar a dificuldade vir para você começar a fazer os exercícios. Foram 66 exercícios, 66 gravações em estúdio, no estúdio do STI. Então, as gravações foram feitas em estúdio, mostrando, então, exercícios para prevenir as alterações mais frequentes em pessoas com Parkinson, e daí também a gente foi, algum desses exercícios, a gente convidou pessoas com Parkinson para virem fazer os exercícios junto conosco, para mostrar que eles eram execuíveis, e para mostrar também as dificuldades que essas pessoas tinham. Educação com qualidade, que é toda a formação extensionistas. Então, nesse período, a gente teve 12 bolsas PUB, que é um tipo de bolsa aqui da Universidade de São Paulo, Programa Unificado de Bolsas, nessa linha, na vertente de cultura e extensão. Então, tivemos 12 bolsistas, estamos agora com o nosso primeiro bolsista agora, que veio TAECA, então agora a gente está com um bolsista TAECA, com essa bolsa, tentando fortalecer, deixando um pouco mais profissional aí as nossas postagens. E a gente consolidou como uma EX. A EX é uma daquelas disciplinas que contam dentro dos 10% da carga horária que o aluno tem que ter em graduação. Então, a EX, e essa EX foi muito interessante, porque ela é a primeira edição dessa EX, e essa EX eu abri 12 vagas, nós tivemos mais de 50 interessados pela EX, e, para minha surpresa, a gente teve até pessoas da faculdade de Direito. Então, teve farmacêutico, teve biólogo, teve dentista, tem um TAFAL, tem um TAECA, então mostrou também esse caráter interprofissional. Então, eu até pedi a ampliação do número de vagas, porque eu comecei a selecionar e, na verdade, queria pegar todos os alunos, mas a gente acabou, pessoal tem enfermagem, então a gente conseguiu essas 12 vagas, eu selecionei por área profissional, então são 12 pessoas de 12 áreas profissionais distintas, nenhum fisioterapeuta, nenhum aluno está na faculdade de medicina, e isso tem um porquê, porque a faculdade de medicina resolveu usar as AEX de outra forma, mas então são 12 profissões reunidas dentro dessa AEX de unidades que não são a minha unidade de origem. Eu achei isso um resultado muito, muito surpreendente, não esperava toda essa adesão. A questão da igualdade de gênero, né, no sentido da representatividade feminina, não sei se vocês sabem que cientificamente isso é provado, embora isso esteja na vida de todos, né? As mulheres são as maiores cuidadoras, né? As mulheres têm uma sobrecarga de trabalhos domésticos e, na linha de cuidado, elas acabam sendo as cuidadoras. Então, quando não é esposa, acaba sendo a filha. Então, a questão da sobrecarga das mulheres no cuidado, como também os desafios específicos enfrentados por mulheres com Parkinson. Então, aqui também, na ideia de dar voz para todo mundo, a gente teve aqui a campanha Mulheres com Parkinson, onde a gente entrevistava mulheres de diferentes lugares do Brasil, falando, então, como era ser mulher com Parkinson dentro daquele contexto. A gente teve também um podcast dentro da linha a temporada Vivo com Parkinson, que chamou-se Esperança Gestada, que falava de uma experiência também bastante ímpar, que as pessoas também não associam à doença de Parkinson, que eram mulheres que enfrentaram a gestação com doença de Parkinson. É mais raro pessoas jovens terem doença de Parkinson, mas é possível, e está aí também trazendo essa questão da quebra do estigma da maternidade com doenças crônicas. Depois, ainda também nessa atenção voltada para o feminino, né, o parceiro de cuidado, saúde de quem cuida, que era também uma promoção da saúde aí do cuidador, que na sua grande maioria são mulheres. Em relação à redução das desigualdades, a questão da inclusão e diversidade, então aqui uma das nossas campanhas da Rede Amparo, a gente começou com essa campanha,
que era Parkinson, acolha essa diferença. Então, a gente tinha que eu não vivo tímido, eu vivo com Parkinson, para explicar, por exemplo, que a voz é afetada e as pessoas falam baixinho, e isso não é timidez, mas que isso é uma alteração de voz. Então, a gente fez essa campanha tentando esclarecer a população. São 12 flyers que a gente distribuiu aí pelo Brasil, e o convite era para que as pessoas com Parkinson distribuíssem esses flyers nos lugares onde elas circulavam. Então, eles foram os meios de divulgação desses flyers. A minha história com Parkinson, então, foram 12 episódios, pessoas contando a sua história com Parkinson de várias regiões do Brasil. Então, de novo, essa questão da inclusão e mostrar um panorama bem diversificado, que não fosse restrito, né, a uma determinada classe ou região. Cidades sustentáveis, então a gente fez o que é a caravana Tarretiana. Então, a gente viajou pelas 5 regiões do Brasil, promovendo rodas de conversa, falando dos desafios daquele local para se viver com Parkinson. Então, por exemplo, eu conto coisas engraçadas, como no Rio de Janeiro, né, isso não é possível pensar, mas uma das queixas era os carros estacionados na calçada, que carro parava na calçada e o paciente não podia passar pela calçada. Em Salvador, por exemplo, a questão de que os ônibus param muito longe da rua. Então, eram questões da cidade, eram questões que a gente tentou atacar, cada um dentro da sua característica. E parcerias e meio de implementação, né, essa cooperação multissetorial, eu falei para vocês um pouco da X, né, que acho que mostra essa diversidade, mas a gente a campanha atual nossa é Bora Dançar com Parkinson. A gente, aliás, hoje está chegando do Rio de Janeiro um professor que vem fazer o nosso bloco de samba, então é uma referência aí nacional que a gente está trazendo para as nossas aulas de samba, mas a proposta era também ser uma expressão cultural. Então, a gente começou com o shot da região Nordeste, a gente foi para o fandango, que é uma dança típica da região Sul, atualmente estamos no carimbó, que é uma dança da região Norte. Estamos indo agora para o samba e depois a gente vai terminar com a região Centro-Oeste, mas mostrando, então, essa expressão cultural também. A gente tinha uma série de evidências científicas a respeito especificamente do tango, porque foi um grupo argentino que fez uma linha de pesquisa bem robusta nisto, e, por incrível que pareça, eu estava até no Congresso Mundial de Fisioterapia, eu estava numa mesa onde um pesquisador da Austrália mostrou um estudo com o tango. E daí chegou no final, eu perguntei para ele, falei, mas qual que é a dança típica da Austrália? E ele ficou meio assim. Então, daí eu falei, não, porque essa é uma questão, que todo mundo está reproduzindo o tango, mas ninguém teve essa preocupação. Então, a questão era ter uma identidade cultural, né, que é trazer a dança como uma promoção de atividade física, mas como identidade artística e uma identidade cultural também. Bom, voltando para as diretrizes, né, então, métricas responsáveis, quer dizer, como que a gente consegue mostrar o impacto disso. Essa é uma questão, como eu falei, eu acho que nos faltam métrica, né, então, a gente tem indicadores digitais e as conversões dessas visualizações, hoje a métrica que a gente tem, além dos depoimentos, né, de dados mais qualitativos. E, então, só para mostrar para vocês, no último ano a gente teve 330% de crescimento no Instagram em 12 meses, foram mais de 200 mil visualizações acumuladas no YouTube, 66 vídeos educativos publicados em um ano. Então, né, tem esse modelo aqui, né, que é a sigla em inglês sobre toda a forma de metrificação. É uma proposta, né, então, onde você vê o alcance, a eficácia, a adoção, a implementação.
e a manutenção. Então, acho que essa é uma questão que a gente tem que discutir. Então, acho que é só para mostrar que nós estamos muito longe, na verdade, de ver impacto. A hora que a gente vê quantas visualizações teve, a hora que a gente não sabe exatamente nem o quanto isso levou a, de fato, uma implementação e quanto essa implementação foi sustentável, né? Então, quando eu tenho insistido nessa questão de métrica, eu acho que em todas as nossas ações a gente tem que ver, e isso é muito, assistir um videozinho lá da dança é uma coisa, né? Curtir, compartilhar é uma coisa, de fato parar na sua rotina, incorporar aquilo como uma atividade e manter isto são métricas que a gente tem que aprimorar. E está aí a questão de risco, ética, essas são sempre questões. Então, por exemplo, vocês veem que tem muita voz das pessoas com Parkinson, então a questão da gente sempre ter consentimento, outro uso tá a imagem, então documentar isto, esta questão da segurança de todo esse material, essa questão, então, quando a gente faz roda de conversa, a gente fez uma campanha, por exemplo, sobre saúde sexual em pessoas com Parkinson, então, essa responsabilidade da moderação, principalmente em temas sensíveis, então, são questões que têm que ser pensadas, né, e acho que agora, nessa transição do CEPIT para o CEPIX também, a gente começa a se preocupar também com a preservação de todo esse material e a segurança de todo esse material. E está aí a mensagem final aqui, né, que a difusão científica não é um complemento de pesquisa, mas ela é uma parte essencial, né, do ciclo da ciência aberta. A nossa experiência mostra que ela é viável, potente e transformador, no sentido de ampliar essas atividades dentro da universidade, quer dizer, eu chamo atenção, por exemplo, para a potência TAEX, que eu mesma subestimei, e quanto a gente une evidência com linguagem acessível e com engajamento, né, com essa intenção de você fazer, de fato, uma educação emancipatória, a gente vai construir ponte entre o laboratório e a comunidade e fazendo com que a gente fortaleça a ciência como um bem público, né, e acelerando o impacto dela nas pessoas. Então, como eu falava para vocês, é importante que a comunidade entenda que a ciência é um bem público, não é um privilégio de pessoas que estão dentro da universidade, inclusive para que que essa sociedade concorde em financiar a ciência, tá certo? Então, obrigada. Acho que sim, né? Mais uma ou duas perguntinhas. Nós temos espaço mais para 2 perguntas. Alguém tem alguma pergunta para fazer para a professora Maria Elisa? Professora, eu fiquei curioso em saber como é que foi a jornada de construção desses processos de comunicação, né? Porque eu imagino que tenha sido um grande desafio, principalmente para superar muito mais do que o fazer em si, mas as mentalidades que estavam consolidadas sob determinada visão do que é o comunicar cientificamente. Eu acho que, se eu falar para você que essa jornada talvez tenha sido mais intuitiva do que analítica, porque acho que vem de uma prática clínica, então, de você já ter um canal aberto para comunicação. Eu acho que para a implementação da rede de amparo, quer dizer, para a gente conseguir construir esse público, as rodas de conversa foram fundamentais. Ouvir, chegar lá, sentar e ouvir essas pessoas foram fundamentais. Acho que isso também é uma coisa que a universidade precisa aprender, né? Que ela precisa aprender a ouvir. Não adianta a gente propor, eu acho que essa comunidade aqui, né, a nossa comunidade vizinha aqui, eu acho que eles precisam disso. E tá aí você pode usar, tem que ouvir o que eles querem, né? Então, eu acho que nessa jornada tem essa questão da gente, então, esse começo, que foi essa caravana, essa roda de conversa, eu gastei muito tempo
com isto, né, com todas as minhas atribuições, eu viajava de lá para cá, mas ele foi fundamental para a gente começar a conhecer um pouquinho qual era a expectativa, quais eram as demandas. Mas eu tenho que confessar para vocês, né, o João acompanhou tudo isso, assim, a ideia de campanhas anuais, a ideia de estar formado, acho que foi ter essa aprendizagem, foi meio intuitiva, não foi alguma coisa que, quando a gente sentou, vai ser... A gente foi aprendendo ao longo dos anos, sempre mantendo a escuta. Eu acho que se eu tivesse que dar uma resposta para você, é uma escuta aberta o tempo todo. Quem mais levantou a mão? Pode ir lá, só um minutinho. Olá, sou Priscila Sena, do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Primeiramente, parabéns. Trabalho incrível que vocês vêm desempenhando. E eu fiquei pensando, até pelo que você falou do Paulo Freire ali, que uma outra relação que ficaria muito interessante, até porque vocês fizeram essa relação com os ODSs de forma muito detalhada, o que a gente geralmente não encontra. Seria também relacionar com o conceito de justiça informacional, porque todo esse processo, esse cuidado, né, que vocês tiveram de escuta ativa, não simplesmente falar, não, eles precisam desse tipo de informação, mas estar escutando essas pessoas, estar fazendo com que essas pessoas se sentissem parte, terem essas pessoas como representantes, cabe muito bem nesse aspecto de justiça informacional, e eu acho que ficaria brilhante, assim, eu já vejo isso como exemplo, todo esse projeto. E também, né, pela perspectiva da inovação, o projeto está inovando em todas, se a gente for categorizar assim, nas dimensões, né, de paradigma, posição, processo, produtos, né, os produtos que foram gerados também. Então, assim, eu só, não é uma pergunta, né, mas parabenizar pelo trabalho realizado, e eu fiquei realmente muito encantada. Obrigada, e você já está convidada a nos ajustar a ver a dimensão da justiça. Eu acho que eu não conhecia esse termo, mas acho que sim, acho que a voz é uma forma de fazer justiça, por isso que a gente falou de inclusão, mas a ideia é essa mesmo. Mas você já está convidada a nos ajudar a profissionalizar isso, digamos assim. Bem legal a iniciativa. O problema que você falou de tentar medir o impacto na ponta é um problema comum na medicina como um todo, né? Você chegou a conversar com seus colegas se existem métodos hoje de tentar mensurar o impacto da pesquisa na aplicação e a sustentação dele na mudança de comportamento do paciente? Então, a gente tem, mesmo a X, por exemplo, a X exige que você tenha uma métrica, que você, quando você planeja a X, você tem que falar como você vai medir o impacto, tá certo? Mas, em medicina, o que se usa muito? Se usa dados ou quantitativos, tipo escala Likert, o que você postou, não postou, etc., assim, do ponto de vista de adesão, isso eu estou falando da minha experiência clínica, né? Perguntar, se você orienta o paciente a fazer exercício, tá? Ele chega na semana que vem, se perguntar, o senhor fez esse exercício, o que ele vai responder para você? Sim, todos. Então, essa é uma questão, quer dizer, essa métrica, quanto ela fica baseada apenas no relato da pessoa, ela está muito contaminada no sentido de que ela sabe o que você quer ouvir, certo? Então, acho que nesse sentido, eu não sei como resolver isso, mas, assim, se você for observar lá, tem lá nos comentários, eu estou fazendo todo dia, não sei o quê, mas não sei como resolver isso, né? Mas eu falo para você que eu sou pessimista em relação a isso, eu não sou otimista, porque eu falo, por exemplo, das campanhas para uso de preservativo, ou seja, o que o Brasil investiu no uso de preservativo, no nível de atenção e de resposta, e quanto tempo precisou para isso ter algum impacto de fato. Então, eu acho que não é mudar comportamento, mudar comportamento de humanos é um desafio em qualquer área, e acho que precisa de insistência, né? Nós estamos indo para 10 anos fazendo isso, né? Não acho que uma campanha vá de fato fazer impacto.
E como evitar regressão, que nem você falou no uso de manutenção. Não ter que isso realmente se incorpore como uma mudança estável na vida dessas pessoas, né? Então, eu acho que eu falaria, se você perguntar para mim, será que quantas pessoas você conseguiu fazer que de fato começassem a fazer exercício diariamente em casa ou não? Eu falaria para você que eu acho que eu não sou muito otimista, mas se você perguntar quantas pessoas se conscientizaram que fazer exercícios pode modificar a trajetória da sua doença. Nisso eu sou mais otimista. Eu acho que as pessoas hoje, o que a gente conseguiu fazer em termos de educação foi muito grande. Agora, achar que a informação se transforma em mudança de comportamento, isso não é uma transição fácil. Aqui, última questão. Você, né? Eu me chamo Ana Lívia, eu sou graduanda em Química na Universidade de São Carlos e estou começando e conhecendo muita coisa sobre a questão da divulgação científica e eu gostaria de perguntar como que foi a escolha de canais para a divulgação da pesquisa e do seu trabalho. Assim, se vocês tentaram atingir todas as gamas de canais, se focaram em alguns primeiro e como que foi essas escolhas? Porque hoje é algo que eu acho bem difícil, assim, sabe? De saber por onde começar, enfim. Olha, eu acho que nisso tem algumas características. Eu não tenho nem WhatsApp, eu não tenho nenhuma rede social. Ou seja, era uma completa analfabeta em redes sociais. E daí o primeiro foi o Facebook, que era até o próprio Neuromart tinha o Facebook, etc. A gente começou com o Facebook. Daí do próprio Facebook, por isso que eu falo que a escuta é fundamental. Quando a gente ia conversar, mas por que vocês não têm o Instagram também? Mas vocês não estão no Instagram também? E não sei o quê. E então essa passagem do Facebook para o Instagram veio de uma demanda. Temos uma dificuldade operacional, porque, na verdade, os nossos vídeos completos estão no YouTube. E eles não permitem, né, esses canais não permitem que você coloque diretamente o link. Então, essa é uma dificuldade. E por exemplo, é uma coisa... Já me sugeriram colocar... Por que vocês não têm um TikTok? E daí eu fico imaginando eu lá nos vídeos do TikTok, né? Falei assim, mas meu Deus do céu, será que tem gente com Parkinson que está lá no TikTok vendo os vídeos sobre esse... Eu estava num congresso brasileiro de neurologia, eu apresentei... A gente fez lá um videozinho lá para paciente sair, tá? Onde eu meio que danço e canto. E o vídeo foi lá e tá aí a sugestão que me deram. Falei, mas você tem que colocar isso no TikTok, porque todo mundo vai ter muito mais visualização. Então, hoje eu estou nesse ponto, assim, esse conteúdo pode ter alguma potência dentro do TikTok, então acho que é meio por experimentação. Então acho que foi um caminho, foi indo, mas esse é o momento. Quer dizer, quando as pessoas começam a perguntar por que não tem o TikTok, você começa a falar, será que tem demanda aí?